Oi, gente! Finalmente estou gravando esse vídeo que muitas pessoas me han pedido e me enviam perguntas. Então, hoje eu vou contar um pouquinho de como foi meu embaraço, como eu descobri e como foram meus primeiros meses. Luego que eu conheci a meu esposo, essa já foi uma conversação nossa sobre ter ou não ter filhos. Eu nunca fui a mulher que sonha em ser mamá. Tampouco era delas que não, eu não quero ter filhos. Então eu não sabia se queria ou não ter filhos. Meu esposo queria aproveitar a vida comigo, queria viajar. Então esse foi um assunto que nós outros decidimos. Eu posso cambiar de opinião, eu também posso cambiar de opinião. Então vamos quedar alguns anos sem falar sobre isso. Vamos desfrutar da vida, vamos madurar nossa relação. E foi assim, exatamente assim que passou. E em nosso planeamento de 2021, nós outros todos os fins de ano hacemos um planeamento em pareja de coisas que queremos fazer juntos, alcançar juntos. Então esse foi um dos tópicos. Nós outros pusimos decidir se esse ano queríamos ou não ter filhos. Nós outros conversamos, nós outros estávamos super felizes, já estamos há 4 anos juntos. Nossa relação madurou muito com esses anos. Então, incluso meu esposo já havia cambiado de opinião. Então, seria mais uma decisão minha, se eu queria ou não ter filhos. E a verdade é que toda vez que eu pensava nisso, eu nunca sabia como eu ia tomar essa decisão. Porque como eu não tinha esse sonho, nem tampouco, não, eu não quero ter filhos, eu não sabia nem por onde começar a decidir como eu ia tomar essa decisão. E eu não estava planeando para esse momento, a decisão era para o fim do ano. Então, não estava planeando, foi uma surpresa maravilhosa. Eu creio que Deus decidiu por nós outros. E agora eu les vou contar como foi que eu descobri que eu estava embaraçada. Eu tomava anticoncepcional, então eu não tinha a costume de marcar, anotar mis fechas de reglas, nada disso. Então, foi em março que eu descobri. Eu comecei os sintomas, o síntoma mais forte que eu senti foram meus senos, que estavam assim, super inchados, doliendo. Então foi aí que eu comecei a desconfiar. Mas eu estava segura que eu não estava embaraçada. Eu estava pensando, não, eu creio que é só um síntoma da menstruação. E como eu nunca anotava a regra, então eu não tinha segurança de la última vez para comparar as fechas. Então eu me quedei assim mais ou menos uma semana e meia sintiendo mis senos, hasta que eu decidi que ia a fazer a prueba, o teste, esses rápidos, porque eu já não estava mais aguentando. Eu não recordava a fecha, então eu queria quitar-me isso da cabeça. E isso estava me deixando super ansiosa, assim, eu estava nerviosa. Então eu fui, era viernes por la manhã, 12 de março, eu fui a comprar a prueba. Era mais ou menos 10:30 da manhã. Eu estava com medo, mas eu estava segura que ia ser negativo, eu estava segura. Então eu cheguei em casa, hice a prueba, e quando saíram as 2 raias, eu não poderia, eu não lo creia, porque eu estava segura que ia ser negativo, eu não estava planeando para esse momento. Então eu me quedei em choque, nem triste, nem feliz, nada. Eu me quedei em choque. Me passaram 1 milhão de coisas por la cabeça. Minha esposa estava em reunião.
Aí eu enviei e eu sei que todos os viernes ele tem reunião hasta meio-dia, meio-dia e 30. Aí eu enviei uma mensagem para ele: vas a ter reunião por la tarde? Aí ele: não, hoje eu não tenho nenhuma reunião. Porque se ele tuviera reunião, não sei, alguma reunião importante, eu só ia contar-lhe depois dessa reunião, mas eu estava em choque, chorando, eu não sabia o que fazer. Então, quando ele saiu, porque ele está sendo home office agora, quando ele saiu do quarto, que ele está trabalhando, eu estava em la sala, chorando. E ele: que passou? E eu não sabia nem como descer, eu estava em choque. Aí ele já começou a pensar no pior, que algo super horrível havia passado. Aí eu disse: eu creio que eu estou embaraçada. E aí ele se pôs super feliz, ele chorou, ele se pôs super emocionado. Então foi uma surpresa. Eu não sei como eu ia sentir-me sem o apoio dele, sim, toda essa tranquilidade que ele me passou, que tudo ia sair bem, porque, como eu disse, eu estava em choque. Eu sabia que ia chegar esse momento de tomar essa decisão, pero não sabia que seria assim. E depois, já com ele passar das semanas, eu me puse super agradecida por isso que passou, porque eu sei como nosso emocional afeta isso do embaraço, verdade? Então, eu me imagino se eu decidir que eu poderia ter e aí não lograr, e aí não sei quantos anos isso poderia tardar. Então, apesar dele susto, eu agradeço muito. Hoje eu estou já passado a primeira semana que eu estava assimilando tudo o que estava passando. Eu já comecei a sentir-me super agradecida por haver sido dessa maneira, por eu não ter que tomar essa decisão, que eu não sabia nem como tomar essa decisão. E aí foi muito gostoso, porque quando eu estava na segunda, terceira semana, eu estava me sentindo super cansada. Eu descobri na sexta semana, quando eu estava com 6 semanas. E quando eu estava na segunda e terceira semana, aqui eu estava me sentindo super cansada. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu me despertava super temprano. Havia épocas que eu me despertava às 4h30 e nessa época eu estava despertando-me às 5h40, 5h30. E eu me despertava normal, até que eu descobri. Pero durante o dia eu me sentia super cansada. Eu incluso vários dias depois do almoço eu me acostava para dormir meia hora, 1 hora, e eu nunca havia feito isso. E a verdade é que eu não tinha nem ideia que o cansaço também é síntoma do embaraço. Como eu nunca havia posto atenção em essas coisas, eu não sabia. Então, esse foi um dos sintomas que eu tive também em la segunda e terceira semana, pero eu não sabia que eu estava embaraçada. E aí eu descobri ele viernes e logo lunes eu completei 6 semanas. Todos os lunes eu completo semanas e foi incrível que a partir do momento que eu descobri, eu comecei a ter os sintomas do embaraço que eu não estava tendo antes. Pero eu sei que também é comum que empiecem em la sexta semana. Então, aí sim, eu comecei nessa semana, na sexta semana, eu não tinha ânimo de fazer nada. Eu não tinha energia, eu não tinha ganas de fazer nada. Eu senti muitas náuseas por la manhã, pero eu não cheguei a vomitar. Então, eu só sentia esse mal-estar. Eu, antes de descobrir, eu fazia ayunos, eu estava fazendo a dieta keto, que não é recomendada para as embaraçadas. Então, eu, de uma semana para outra, tive que cambiar todos os meus hábitos e com todos esses sintomas ligando. E isso foi mais ou menos hasta lá
oitava, nona semana. Foram 3 semanas assim que eu não tinha ânimo, não tinha ganas para nada. Eu incluso cheguei a pensar, será que eu estou com depressão? Porque eu vi todas as embaraçadas super felizes e eu aqui sem ânimo, sem energia. Eu não entrava em minha página de Instagram, não atualizava, não fazia nada. Então, eu cheguei a pensar em isso, pero foi eu comecei a planear. E isso também era um dos momentos de meu dia que me gostava, quando eu não estava sem energia, que me dava mais ânimo, sabe? Pensar nisso, planear isso. E eu planejei cada detalhe. Eu já hice vários posts, vários stories que estão em las histórias destacadas para vocês. Pero eu já estava segura que seria um ninho. Desde o momento que eu descobri que eu estava embaraçada, eu sabia que seria um ninho, porque incluso eu recordo um dia em 2019, que era um dia que eu estava pensando nisso, sobre vou ter hijo, não vou ter hijo, que é o que eu quero. E nessa noite eu tive um sonho com um bebê, e esse bebê era um ninho. Então, desde aí eu já sabia que se algum dia eu tiver um hijo, eu ia ter um ninho. Então, desde o princípio, eu já sabia que seria um ninho. Eu estava segura. Aí eu comecei a conversar com algumas mamás e eles, não, eu estava igual que vos. Estava segura que seria um ninho e depois era uma ninha. E isso passou com várias. Aí eu comecei a dudar um pouco de mim. Talvez seja uma ninha, então. Pero eu tinha essa segurança. E aí, no dia da revelação, não foi surpresa para mim descobrir que era um ninho. Eu esperei hasta a 13ª semana para ser a revelação, pero eu já tinha o resultado desde a 9ª semana, porque agora já se pode ser desde a 8ª semana. Se pode ser um exame de sangue para saber qual vai ser o sexo do bebê. Então, eu estava super ansiosa, imagina, passar todas essas semanas já com o resultado, que eu não tinha. Quem tinha era a empresa que estava organizando para mim a revelação. Pero eu já sabia que era um ninho, eu estava segura. Meu esposo creia que ia ser uma ninha, pero nós outros queria qualquer coisa que viesse. Íamos amar, obviamente, da mesma maneira. Eu creio que o que importa é que venga lleno de saúde, verdade? Foi muito, assim, muito emocionante esse momento de descobrir que eu ia ser uma marinha, que eu teria um ninho aqui. Eu me conectei a mais com esse bebê e eu creio que cada dia eu me conecto mais com ele. Eu creio que nada do que eu sinto agora será comparado a quando ele nasca. Eu estou e nós outros estamos super felizes. Eu entendo desfrutar cada dia, cada momento desse embaraço, porque todos dizem desfrute muito, porque vai a passar super rápido. Então, eu entendo desfrutar cada momento. Eu todavia não lo he sentido. Eu não he sentido nada. Agora parece que eu não estou embaraçada, porque eu já não tenho sintomas. E tampouco minha barriga parece uma barriga de embaraçada. Então, parece que eu não estou embaraçada. Então, o segundo trimestre dizem que é o mais leve, porque não temos tantos sintomas como o primeiro. Depois, no último trimestre, vem os sintomas, também já temos a barriga que pesa bastante. Então, agora eu estou aproveitando para estudar, para planear tudo para a chegada dele e desfrutar todos os dias. Eu quero ter uma maternidade leve. Então, isso não significa que eu não tenha medos, mas eu estou tentando lidar com esses medos de uma maneira leve.
E podemos falar sobre isso em um outro vídeo, se vocês querem. Eu creio que eu logrei resumir aqui todo. Se eu me olvidei de algo, depois eu venho aqui e hablo com vocês. Eu sei que não são todas que estão embaraçadas, não são todas que les gusta esse tema. Eu sei que a outras les encanta esse tema. Muitas pessoas pediram para eu hablar mais sobre aqui, então eu vou sempre equilibrar, sempre não vá a esse Instagram não vai ser um Instagram de maternidade, pero não há como eu não compartilhar com vocês sobre minha vida. Isso aqui não é apenas um Instagram de que eu comparto conteúdo, eu comparto coisas de minha vida com vocês e eu creio que vocês sempre compartem comigo também. Então eu creio que é isso que genera nossa conexão, nossa interação. Então se vocês querem perguntar-me algo, podem perguntar. Se querem que eu haga vídeos sobre outros temas, podem enviar para mim também. Essa foi um pouquinho da minha história.